Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like e vamos pro vídeo. Fala pessoal, eu sou o Rock Hudson, sou jornalista, comentarista esportivo também. E hoje eu estou aqui para debater com 15 vascaínos, na verdade são 15 flamenguistas incubados, que se dizem vascaínos e dizem que vão me ganhar no argumento. O Flamengo não é o time da mídia. Pode vir. Tudo bem? Fala, irmão, boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu acho que hoje, como o tema do vídeo, falar qual time é maior, não vai ter debate. Debate, eu acho que a gente abre porta para opiniões e aí não tem opinião, é só fato. Cara, é o seguinte, quando a gente pensa no cenário futebol e Brasil, a gente tem que trazer alguns fatos, certo? De onde o futebol foi exportado e como que ele chega aqui. Ele chega aqui como um esporte super elitizado. Assim como a gente vê hipismo, tênis, etc. Pode ficar tranquilo. É difícil quando vê essa camisa aqui, fica nervoso. Né? Não, é que é a primeira vez de toda eu sei como gente. é que é. Vocês tremem, desde 88 vocês estão tremendo pra gente, né? Fica tranquilo, pode ir lá. E é o seguinte, nesse mesmo período, a gente vê tantos outros times surgindo, mas também nesse mesmo segmento, é sempre restrito ao mesmo público, é fechado, certo? E aí, eu sei que a pergunta não foi relacionada ao Vasco, mas foi trazer esse contraponto, ok? O Vasco, o primeiro time a trazer negros operários, o primeiro time a querer remunerar seus jogadores. Mas o que isso tem a ver com o Flamengo ser o time da mídia? Vou chegar lá, tá. Vou chegar lá. Isso sempre com muito fechado. Você falou o quê? Que o Vasco foi o primeiro time de negros operários? Isso. Tá. Certo? A partir do momento que o futebol se torna um esporte popular e o Flamengo já tendo poder monetário e financeiro, sendo um time elitista, ele tem muito maior apoio midiático, certo? Isso tanto questão da mídia quanto questão de orçamento para fazer outras operações. Da década de 20, é isso? É isso? Exatamente. Do início dos primórdios dos clubes ali naquela disputa de campeonato estadual. É isso aí, década de 10, de 20, é isso? Eu estou querendo trazer o período onde o futebol começa a se tornar um esporte popular. Ok. Então tu já está começando errado que o Vasco não foi o primeiro time de negros. Foi o Bangu. E de operários. O Vasco foi o primeiro time da elite a brigar pelos negros a poderem jogar. Teu argumento já está errado. Mas vamos lá. Ok. Pode ir, continuar. Não, é isso. Não, mas e o Flamengo é dado pela mídia por causa de quê? Fala, irmão, boa noite. Boa noite. Cara, eu acho que é um bando de hipócrita. O pessoal tem uma torcida gigante, mas é um bando de terraplanista. O Flamengo no centro de tudo e fica muito preocupado em apontar o erro dos clássicos, dos cariocas, de qualquer outro time, menos o próprio. Eu quero, no mínimo, expor a verdade. O resto é brincadeira de criança. Eu só tenho um número recente pra gente pôr, né? Bacana. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, 20 anos, uma margem curta. 20 anos, 2005. 2005 para frente. E levar em conta a quantidade expressiva de títulos do Flamengo, né? Nos últimos 5 anos, a gente pode botar aí que é 1/4, né, desse período. E quando a gente vê a proporção que é tomado isso para a mídia hoje em dia, agora vamos falar nos últimos 5 anos pós-mundial, né? Você vê uma grande disparidade de informações. Já que você disse que é jornalista, eu vou trazer uma matéria do GE recente. Por favor. Teve um erro, né, na última classificação ali dos artilheiros do Brasileirão. Você concorda comigo que citar, por exemplo, o Arrascaeta como um dos artilheiros, quando ele não era nem o quinto, não é uma forma de induzir o Flamengo estar sempre na mídia? Cara, pode ser um ponto. Concordo com você. Você não está errado, não. Outras manchetes... Tá, e agora você me fez uma pergunta, eu vou te fazer outra. Claro. Você está usando até pode ser um erro de matéria, tá? Eu também acho que isso aí não deveria ser o tema quando você tem outros para poder citar. Tendo em vista que o Arrascaeta ele foi citado, porque, se eu não me engano, o artilheiro do Brasil, não é isso? Acho que era por conta dos artilheiros do Brasil. Sim. O artilheiro do Brasil era da Série C. E aí ele citou o Arrascaeta e mais outros dois. A minha pergunta é, por que o Flamengo é o time da mídia? Porque ele, majoritariamente, em momentos que ele não tem que ser citado, ele está sendo usado. Cite mais alguns exemplos. O que é ser ajudado pela mídia? Vamos botar assim, pós-mundial, ele majoritariamente ele foi citado como...
por favor. Tá difícil, hein? Fala, irmão. Boa noite. Boa noite. Não tem muito o que falar, né? Derivados aí, equipe da Zona Sul, equipe elitizada em toda a luta histórica por aí. A gente luta justamente por tudo de divergência a eles. O Vasco é oposição ao Flamengo, o Vasco é oposição à elite da Zona Sul e o Vasco é oposição ao clube de maior torcida mista do Brasil, né? É o que a galera fala por aí. A torcida do Flamengo é a torcida terceirizada do país. Todo mundo que torce pro Flamengo não torce só pro Flamengo. A galera tem sempre 2 times. Não tem muito o que falar. Falar de Vasco contra Flamengo é muito fácil pra gente. Acaba que isso é normal. Vai ser engolido no debate como a torcida deles é engolida em todo clássico contra o Vasco no Maracanã, no estádio que for, né? A torcida do Vasco dá aula do que é torcer de fato, do que é ser Vasco e do que é ter amor ao seu clube. Coisa que eles não vão entender e não vão saber nunca. Nunca vão saber o que é ser Vasco. Bom, vou trazer alguns pontos que a galera vem conversando aqui em relação a várias questões em relação ao debate, uma preocupação da galera, tá? Então, a nível de argumento, a nível de posicionamento em debate, vai ficar nítido isso, mas, assim, você é um cara que você está muito mais acostumado com o debate, como você mesmo citou, você é um jornalista, você já participou de diversos outros podcasts e aqui a gente está reunindo... Não, mas aqui todo mundo é torcedor, tá? Hoje eu tô com a camisa do Flamengo. Fica tranquilo. Torcedores normais para estar trazendo... Mas torcedor normal também tem argumento. Com certeza. Então tá bom. Eu pensei que torcedor normal fosse burro. Negativo. Então desculpa. Em relação a tema de debate. Mas vamos lá, você falou que o maior artilheiro do Brasil é um jogador da Série C. Quem que é o maior artilheiro? Eu não me recordo o nome dele. O maior artilheiro do Brasil é o Verratti. Tá? Hoje, no momento da matéria não era o Verratti. 4 divisões do país, o Verratti é o maior artilheiro do Brasil. No momento da matéria não era o Verratti. Tá, mas hoje é. Hoje ok. Então, esse é um fato que eu tô passando por Bacana. aqui. É importante... Merecidamente até. É importante não se esquecer disso. E eu não vejo destaque da mídia em relação a isso, por exemplo, tá? O Flamengo, nesse momento, não tem nenhum jogador na seleção. Nem na seleção do Uruguai, nem na seleção do Equador, nem na seleção do Brasil. Mas por que o Flamengo não tem jogador na seleção, sabe dizer? Por vários motivos. Não, cita um. Cita um? Por que o Arrascaeta não foi convocado? Porque o Flamengo fez um acordo com a Federação Uruguaia para não convocar, não só com a Federação Uruguaia, com todas as federações que tinham jogadores para não convocar por conta dos jogos e tinha jogadores com lesão. Tá, perfeito. O Vasco tem jogadores nas 2 seleções. E sabe por que o Paulo Henrique está na seleção? Porque além dele merecer, que eu acho que merece. Exato. Então, se o Wesley não fosse... Por isso, Paulo Henrique foi convocado pelo futebol dele. Por que o Paulo Henrique foi convocado pelo futebol dele? Aí vamos falar de investimento em relação a destaque de mídia. É claro que o Flamengo tem que ter destaque por todos esses tópicos, por toda a temporada que o Flamengo tem, porque o investimento que o Flamengo fez em jogadores pontuais são investimentos milionários. O investimento que o Flamengo fez no Samuel Lino, por exemplo, deve pagar a folha do Vasco no ano. Mas quem comprou o Samuel Lino foi o Flamengo ou foi a Globo? Foi o Flamengo. Então por que tu tá usando isso como contraponto? O destaque que o Flamengo tem contratação na da história. A isso. É a maior contratação da história. Se fosse o Vasco contratando, não teria? Não teria. O Vasco trouxe o Felipe Coutinho. Foi a maior contratação da história? Não foi a maior da história. Então a gente tá falando de valores, cara. A contratação da história é nível de valor, mas o destaque que o... Então separa o teu argumento de valores e impacto na mídia. Tô falando de impacto na mídia. O Samuel Lino teve muito mais impacto na mídia do que o Coutinho, Sim, por exemplo. O Coutinho estava em baixa. O Coutinho estava em baixa, mas o Coutinho é um jogador que já jogou Copa do Mundo, é um jogador que tem vasta passagem na seleção e ganhou a Champions League, uma coisa que o Samuel Lino não tem, por exemplo. A diferença do impacto... O Coutinho ganhou a Champions League? Ganhou no Bayern. Perfeito. Ganhou no Bayern. Perfeito. Não era protagonista, né? Ele era reserva. Ele jogava. Bacana. Jogou a final, inclusive. Bacana. Mas não era protagonista. Jogou a final. Mas ele era protagonista? Ele era protagonista? O Samuel Lino foi protagonista. Melhor jogador da temporada 24-25 do Atlético de Madrid. E qual base, qual argumento, qual dado, qual fonte? Fontes todas. Só você pesquisar, pô. Fontes da sua cabeça. Não. Você diz. Se você vem pro debate, qual é o seu nome? Vitor. Vitor, o mínimo que você tem que fazer é estudar. Só pra você trocar. Desculpa. Quem vai? Vem? Faltam 7 minutos ainda. Ninguém mais? Tá bom. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bem? Todo flamenguista se acha o maior do mundo, acha que a sua torcida é maior, são chatos, não param de encher o saco e hoje a gente vai acabar com eles. Esquece. Por que você afirma que o Flamengo não é o time da mídia? Porque o Flamengo, a mídia que depende mais do Flamengo do que o Flamengo da mídia. Mas você não acha que a mídia é tendenciosa quando ela posta manchetes, sempre voltando, até pelo que um dos garotos falou, que é pro lado do Flamengo? Vamos Essa lá. situação até do artilheiro também. Vamos lá. Como eu disse, eu concordo com você que tem coisas que não precisam, tá? Não é porque eu sou flamenguista que eu sou um alienado. Só que a matéria, como até a internet hoje, ela tem muito disso do clickbait. Você sabe o que é o clickbait, não sabe? É aquela que induz você a clicar. Qual é o maior público que você tem no Brasil hoje? Como assim, majoritariamente? É. Torcedores A maior de futebol torcida que você tem também. hoje?
Mas a torcida é o Flamengo hoje em dia. Então, se eu boto na matéria que tem um jogador do Flamengo na matéria, o que eu estou induzindo aquele cara a fazer? A clicar naquela matéria. Mas Isso a aí informação também é Sim, difícil, vamos né? lá. A parte da venda. Agora, o que eu acho que eu não deixei claro é onde que a mídia ajuda o Flamengo. Porque, ao meu ver aqui com vocês, o Flamengo ganha títulos, o Flamengo contrata jogador, como o outro ali falou, o Samuel Lino teve... Como se fosse a mídia que pagasse isso. Eu quero entender a que ponto a mídia ajuda o Flamengo. Uma coisa é você falar, a mídia cria reportagens para dar destaques em matérias do Flamengo. Ok. Onde que isso se converte em ajuda futebolística? Mas você não acha que é justamente por causa desse clickbait? Não. Porque ele vai clicar, ele já é um torcedor do Flamengo. Futebolisticamente. Campo Vai e bola. atrair campeonato. visibilidade Mas pro Flamengo. visibilidade atrai títulos. Atrai pessoas pro estádio que pagam um ingresso Então você caríssimo acha que o pra estar no torcedor só vai estádio. pro estádio por conta do clickbait? Também. Da matéria que é feita tendenciosa? Também, porque tem muito torcedor que Você só sabe vai quais são pra os maiores, postar que tá lá. sabe quais são os maiores públicos do Maracanã? Tirando do Botafogo de 99, os outros são do Flamengo e Seleção Brasileira. Antes mesmo de ter reportagem, de ter clickbait. Então você está dizendo que a reportagem fez com que o Flamengo tivesse 45 milhões de torcedores? Não, mas eu tô dizendo que a maioria que também vai por causa disso, por Mas causa da aí eu posso reportagem afirmar que do viu. Vasco também. Mas o do Vasco já é bem diferente, não quê? acha? Porque o Flamengo, ele acaba... O flamenguista, no caso, né? Ele acaba indo pro estádio muito mais, eu enxergo dessa forma, né? A maioria pra postar que tá lá, pra mostrar que tá lá. E no Vasco não tem isso? A minoria, pode ter certeza. Tem certeza? Tem. Proporcionalmente é a minoria. Eu não sei dados, porque, né, não vou saber dados Não, aqui mas pra esse é um debater ponto que eu com concordo com você. Eu acho que a torcida do Flamengo hoje tem muitos erros. Exatamente. Principalmente ir para o estádio para poder não apoiar em determinados momentos. Eu concordo com vocês. Inclusive, acho que é um argumento que vocês trouxeram aqui que é fácil de refutar, porque eu concordo com vocês. Sem esse argumento, vocês não têm mais outros argumentos. Acho que eles são uma merda. É a raiva imensa, meu maior rival, não tem mais o que falar, não. Vai rolar porradaria, é isso aí. A gente veio aqui pra debater isso acontecer. Vambora? Bora. Então, irmão, eu acho que o Flamengo é o time da mídia, porque eu acho, e eu vejo isso, porque eu vejo, às vezes o Flamengo precisa fazer muito pouco para ter certo destaque. Eu vou dar um exemplo que pode ser meio fútil para você. O Samuel Lino. O Samuel Lino chegou, jogou, vestiu a camisa do Flamengo, fez acho que foi 2 gols e 3 assistências, sendo que 2 gols e 2 assistências no mesmo jogo contra o Vitória, se eu não me engano, posso estar enganado, e já foi para a seleção. Então, eu acho que isso reflete muito a mídia que o Flamengo tem em si. Vou dar outro exemplo. Se o Emerson Royal chega à mesa do Flamengo, faz uns 2, 3 jogos bons, provavelmente ele estaria na seleção e o Paulo Henrique poderia ser escanteado. Então eu sinto que a mídia tem calor todo em cima do Flamengo, o que faz parecer que tudo que é do Flamengo engaja mais rápido e, cara, isso pode refletir em ajuda pro clube. Porque, por exemplo, se o Samuel Lino é convocado e vai bem, pode resultar numa venda gigantesca do Flamengo mais pra frente. Sendo uma ação, e ao meu ver, não é merecida. Porque, pô, fazer um recorte de 10 jogos, acho que são 10 Você jogos. acompanha o Samuel Lino há quanto tempo? Eu? É. Cara, eu vejo jogos da Europa, mas, pô, te falar, eu não acompanho muito. Tá. Madrid. Sabe há quanto tempo o Ancelotti joga contra ele? Contra o Samuel Lino? Aham. Ele tava 3 temporadas no Real Madrid, né? Então, isso aí. Então o Ancelotti acompanha muito mais o Samuel Lino do que você. Não, com certeza. Então, mas, pronto. mas, irmão, o Samuel Lino ele chegou no Flamengo jogando uma posição que ele não jogava no Atlético de Madrid, certo? Correto. O Atlético de Madrid jogava com 3 zagueiros, ele jogava um ala. Não necessariamente, dependia dos jogos. Ah, mas a maioria dos jogos era um ala. Não a maioria, mas uma grande parte, sim, eu entendo. Então, grande parte é a maioria. Então, pô, ele, às vezes, ele era, assim, na seleção, como lateral esquerdo. Ou seja, uma posição que ele nem é que é? jogava. Ele, às vezes, era na seleção como lateral esquerdo. O Samuel Lino na seleção, lateral esquerdo? Sim, porque ele jogava Fala de qual foi o ala. jogo. Não, eu não falei que ele foi convocado. Aham. Falei que Nego falava pra ele ser convocado de lateral esquerdo. Quem falava isso? Mano, se você ver a reportagem na época dele do Atlético de Madrid, muita gente falando dele de jogar na ala, de jogar na lateral esquerda. Inclusive a ala que o Carlos Augusto foi convocado joga, na Inter de Milão. Tá de volta, irmão? Tem 2 minutos e 40. Tô de Eu volta. quero o argumento convincente. Não com tem. certeza. Só para tirar o foco do debate. O debate daqui não é em relação ao Samuel Lino. O Samuel Lino foi só um exemplo utilizado para evidenciar um fato que a mídia usa para supervalorizar certas notícias que em outros times seriam notícias absolutamente normais. Ok. Tá? Então, eu estou falando em relação à repercussão, eu estou usando um exemplo prático de uma forma de repercussão. Mas eu te dou diversos outros exemplos, focando em cima do Verratti. O Verratti é o maior artilheiro do Brasil, mais uma vez. Tá? E isso não é noticiado, isso não tem repercussão nenhuma. Porque o Verratti está em baixa, porque o Verratti não gera popularidade, porque a torcida do Vasco não engaja como a torcida do Flamengo? Não sei, mas que tem alguma coisa tendenciosa e que tende sempre a valorizar pequenos fatos do Flamengo que
contratação do Samuel Lino, por exemplo, se fosse uma contratação de qualquer outro time do Brasil, não seria ventilada. Você tem certeza disso? Da mesma forma. A maior contratação do futebol brasileiro não seria ventilada? Não seria. Se o Galo contrata o Samuel Lino, não teria a mesma repercussão. Tem certeza? Te digo mais, não estaria nem na seleção. Isso é um fato. Pô, então tu já pode então virar vidente. Quando é que o Vasco vai melhorar, então? Eu tô te falando que isso é um fato. É um fato? Isso é um fato que não vai ser aceito por você, mas... Não é que não vai ser aceito, porque eu acho que você traz uma afirmativa muito pessoal para trazer no contexto geral. Você falar que a maior contratação do futebol brasileiro não teria impacto... O Luiz Henrique não teve impacto no Botafogo? Teve impacto e jogou bola. Teve, não, isso. Eu tô falando midiático. Não teve impacto midiático? Não o mesmo que Samuel Lino, de longe. Tem certeza? De longe. Aí você está sendo totalmente clubista. Não estou sendo clubista. Porque se você pegar... Eu entrevistei o Luiz Henrique, o impacto da contratação do Luiz Henrique foi gigante. Talvez para ele e para a torcida não. Pro Brasil aí é porque você está falando sobre maior e menor. Então, por exemplo, você acha a torcida do Botafogo menor que a do Vasco? Com certeza. Não sou eu que falo isso, são os dados. Pronto. Então, os dados mostram que a torcida do Flamengo engaja muito mais que a do Vasco. Então, o que você está reclamando sobre o Luiz Henrique, sobre o Samuel Lino, o torcedor do Botafogo reclamava do Luiz Henrique e você não comprava o barulho dele. Não comprava o barulho dele porque você é clubista. Não, porque o Botafogo é meu rival. Você é clubista. Porque o Botafogo é e meu o Flamengo rival. também é seu rival. O Flamengo contratou o Andrés O Palmeiras contratou o Andrés Pereira agora, por exemplo. Uma grande contratação. Inclusive, o futebol que o Andrés Pereira apresenta é muito superior ao futebol que o Samuel Lino apresenta. Bacana. Em quantos jogos? Em menos de 10 jogos. Tá. Ok. Qual foi o melhor jogo do Andrés Pereira? Foi... Não me recordo do jogo. Então, tu não pode nem falar que dele foi melhor? Tem em média 2 jogos. Tá, foi... Não me recordo a equipe ao certo, mas vi alguns insights em alguns lances. Viu lances, né? E tu pode considerar... Pereira. Sim, como eu vi lances do Samuel Lino que não condizem com o valor de contratação e não condizem com a repercussão que tal contratação tem para então, o Flamengo. Então, o teu brigo pela mídia, então, faltam 6 segundos para acabar, é o quê? Você quer que a mídia reconheça que o Vasco é o maior artilheiro do ano? Não, eu quero que a mídia trate todos os clubes do Brasil da mesma forma. Ah, é? Eu quero. Entendi. Então, vamos lá. Só para encerrar aqui. Você é um empresário. Acabou. Você é um empresário, correto? Tu tem público do A ao Z. Vamos colocar o A maior e o Z menor? Certo. Tu vai falar do Z que não te dá dinheiro? Não, você vai focar no público-alvo. Mas você vai focar... A pergunta não é sobre o público-alvo. Estou perguntando sobre o que te entrega mais e o que te entrega menos. Certo. Eu já falei que eu concordo com vocês que a narrativa da reportagem poderia estar errada. Concordo. Mas a questão não é só... Mas só que até agora nenhum de vocês conseguiu me entregar aqui o ponto que eu trouxe. Eu quero saber futebolisticamente onde que o Flamengo é ajudado pela mídia. Em títulos, eu quero que você me prove um título que a mídia pegou e deu pro Flamengo. Não tô falando que a mídia... É isso aí, galera, o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no canal para ajudar o amigo, beleza? E depois a gente vai trazer a parte 2 do vídeo, o restante, beleza? Falou!